Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor nessa segunda-feira, um dia abençoado, cheio de compromissos, mas cheio da graça de Deus sobre a nossa vida também. Em tudo nós temos visto o cuidado de Deus e o caminhar de Deus para as nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo que nós temos vivido e vamos juntos estar lendo a palavra que fala sobre a parábola do bom samaritano. Essa palavra está lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, e rapidamente eu quero ler com você. Diz assim no versículo 25 de Lucas 10: Levantando-se um certo doutor da lei e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus disse a ele: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, e os quais o despojaram e espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, e chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhes azeite e vinho, e então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. E Jesus perguntou àquele homem: Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Usar de misericórdia. Quem é o nosso próximo? Essa parábola é tida como a parábola do bom samaritano. E essa parábola foi uma parábola tão marcante na Bíblia e para nós ocidentais que eu creio que em algum momento da sua vida você já passou por um orfanato ou uma casa de abrigo e já ouviu esse tema, orfanato, o bom samaritano, ou uma casa de abrigo, o bom samaritano, o hospital, o bom samaritano. Então, uma palavra muito usada e essa palavra ficou muito marcada para nós aqui no Ocidente. Então, essa palavra fala sobre o amor ao próximo, sobre estendermos a nossa mão ao próximo. E é importante a gente entender que esse homem chegou, esse escriba chegou perto de Jesus querendo testar Jesus, querendo, sabe, provocar Jesus, colocar ele à prova. E por diversas vezes Jesus passou por situações assim. Os escribas, fariseus, homens da lei que chegavam e queriam colocar Jesus à prova para saber se realmente ele era o escolhido de Deus, sabe, querendo tirar chacota de Jesus. Então, Jesus passou por situações assim, por questionamento, por indagações, e a Escritura nos diz que Jesus nada foi tentado, nunca caiu nessas armadilhas. E, entretanto, não perdia a oportunidade de responder de uma forma que ele pudesse ensinar, a respeito de parábolas principalmente, né? Os fundamentos que abordavam a vida cristã. Então, nós temos aqui algumas categorias de pessoas que passaram, né, por este homem, né, que passaram ao lado do bom samaritano e que não prestaram o devido amor, não prestaram o devido cuidado para com esse samaritano, né? Nós lemos aqui que descia que esse homem caiu na mão dos assaltantes que o despojaram, que o roubaram e que espancaram ele. E casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, né? Que hoje nós entendemos que seria, quem sabe, a pessoa mais indicada para ter estendido a mão para esse samaritano. Mas o sacerdote não se importou. Passou de longe, fez que não era com ele, como muitas vezes nós fizemos na nossa vida. A gente, não vou me envolver nisso, isso não é para mim.
né? E logo após, a Bíblia diz também que, casualmente, de igual modo também, um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo, né? Um egoísmo, uma oportunidade de estender a mão ao bom samaritano, mas também não quis se envolver, ele foi insensível, como muitos de nós muitas vezes também somos insensíveis com situações, com almas, com pessoas que precisam da nossa ajuda, e muitas vezes como cristãos, eu digo, quando eu falo assim, eu estou falando de mim mesmo, a gente deixa a desejar, por não fazer mais o trabalho social, por não se envolver com algumas questões onde há necessidade de ajudarmos pessoas, muitas vezes a gente faz também como esse levita, né? Então, o samaritano, por samaritanos, eles, por tradição, eles não se davam com os judeus de uma forma plena, né? Então, vamos dizer que o improvável aconteceu. O samaritano chegou, né? E essa ajuda veio da onde se menos esperava, né? Eles eram considerados inimigos e eles eram considerados judeus que não eram puros. E muitas vezes os samaritanos eram considerados como pessoas abaixo do nível da sociedade, muitas vezes até como cachorros. Então, os samaritanos tinham essa queixa dos judeus, né? E os judeus, na sua pompa, muitas vezes não consideravam eles também. Então, aquele samaritano ele foi movido de uma grande compaixão. Ele foi movido de um amor, né? E só esse sentimento, o amor, a compaixão, pode fazer com que a gente saia do nosso comodismo e que a gente saia do nosso egoísmo. É esse sentimento que o Espírito Santo de Deus precisa plantar em nosso coração. O amor pelas almas. Por muito tempo, eu sempre tive desejo de gravar, de falar da palavra do Senhor, mas por muito tempo não me senti preparado, por muito tempo fiquei aguardando o momento correto de fazer isso, ou aguardando um cenário favorável, até que eu pude entender que a palavra do Senhor precisa ser levada e precisa ser transmitida com pressa para que as pessoas possam ser alcançadas. Isso é uma forma também de a gente alcançar as pessoas, né? Esse samaritano, ele investiu na vida dessa pessoa que precisava. Esse homem, né? Ele, ele viu o necessitado, ele deu valor a esse homem, investiu o seu tempo e investiu também não só o tempo, mas investiu os recursos que ele tinha, né? A Bíblia diz isso para nós. Teve o trabalho de levar esse homem até a hospedaria e deixou recursos disponíveis para o tratamento dele. Deixou tudo acertado. Ele estava disposto a abrir mão do que ele tinha para abençoar aquele homem que tinha sido ferido pelos assaltantes. Então, após nós lermos essa palavra, Jesus perguntou àquele perito da lei, né? Ele perguntou para ele: qual deles foi o próximo daquele que foi assaltado? E prontamente é, ele respondeu corretamente, né? E Jesus já colocou que para ter a vida eterna, nós precisamos agir como o bom samaritano, né? Muitas vezes a gente ouviu essa frase: faça mais daquilo que te pedem, faça além. E na Bíblia, né, tudo que a gente vê Jesus fazendo, a gente vê que Jesus sempre trouxe um alento, trouxe resposta, trouxe vida, trouxe transformação na vida das pessoas. Quando nós vimos aquela mulher que estava para ser apedrejada, que estava em adultério, todos ali estavam esperando que Jesus condenasse ela, mas a condenação não veio da boca de Jesus. Ele foi muito sábio e falou para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles, de um a um, foram saindo da presença de Jesus, daquela mulher, e Jesus falou: eles não te condenaram? Onde estão os que te condenaram? Vai, eu também não te condeno, né? Jesus trouxe uma nova oportunidade para ela. E nós temos que agir como
um bom samaritano, trazer uma nova oportunidade para as pessoas. Isso não depende do pastor da igreja, isso não depende do líder de algum grupo, isso depende de nós, do nosso coração pleno diante do Senhor, querendo fazer a obra do Senhor, querendo entregar o melhor na vida das pessoas, querendo realmente ser bênção para a igreja, ser bênção para os irmãos, né? Caminhar em unidade. Então, isso depende de nós a todo momento. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas pessoas que foram roubadas, que tiveram as suas vidas devastadas pelo inimigo, pelo mundo, pelas coisas lá de fora. Então, essas pessoas vão estar feridos e nós precisamos ser o bom samaritano na vida delas. Nós precisamos trazer uma resposta, nós precisamos cuidar, tratar as feridas, deixar na enfermaria, nós precisamos dispor não só do amor, mas dispor muitas vezes dos nossos recursos também para estar abençoando a vida dessas pessoas. O cristão, hoje em dia, precisa ter essa evidência de que ele é diferente, de que ele é uma nova pessoa. Nós precisamos ter essa evidência dentro de nós. E nós temos trabalhado isso, o Senhor tem colocado no nosso coração, temos crescido nisso, e nunca é tarde para recomeçar. Todos os dias o Senhor te dá um presente pela manhã. E esse presente é a oportunidade que você tem de dizer: vou realizar hoje o que eu não realizei ontem. Vou fazer hoje o que eu não fiz ontem. Vou mudar hoje o que eu estou tentando mudar há muito tempo. Vou perdoar hoje, porque o perdão é libertador. Perdão você precisa perdoar uma só vez. E essa dor e essa mágoa sai do seu coração. Mas os ressentimentos não são assim. Os ressentimentos vêm te visitar todos os dias, ou quando você vê o nome daquela pessoa, ou quando você olha uma foto dela, aquele ressentimento vem. O perdão não é assim. O perdão você perdoa uma vez e você está liberto, né? Então, como é bom perdoar. Lembre-se, não deixe que coisas sejam mais importantes do que pessoas. Comece isso pelas pessoas de dentro da sua própria casa. Eu li uma frase há algum tempo e essa frase me marcou. Há coisas que têm preço, que o dinheiro compra, mas há coisas que têm valor, que o dinheiro não compra. A sua família é preciosa, comece praticando isso dentro da sua própria família. E não permita que ninguém roube a tua identidade, porque nós somos filhos amados do Deus Altíssimo, amém? Eu quero orar com você, pedir a Deus que o Senhor venha alegrar o teu coração e que você, assim como esse bom samaritano, essa parábola aqui, possa enriquecer a sua vida de fé, de certeza e de vontade de semear muito mais na vida das pessoas. E lembre-se sempre, o perdido não é alguém que está longe. O perdido não é alguém que está em outro estado ou lá em outro país, não. O perdido é alguém que está perto de você, precisando de Jesus, precisando de uma cura, de uma transformação, precisando ter a sua vida transformada e só precisa muitas vezes de uma oportunidade, que alguém chegue e fale do grandioso amor e redentor de Jesus Cristo. E você é quem vai manifestar a glória de Jesus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra que lemos aqui, Senhor, através do evangelista, através de Lucas. Deus, esse homem instruído, médico, e nós, Senhor, queremos te pedir, Pai, que os nossos corações estejam voltados para aquilo que é a verdade, estejam voltados para Ti. Pai, que nós não venhamos ver as pessoas e passar de largo e desviar, Senhor, e não nos importarmos e não entendermos que, Senhor, é para nós, Senhor Deus, o momento de nós fazermos algo por essas pessoas, mas que o nosso coração esteja assim como desse bom samaritano, de acordo, Senhor Deus, com a Tua palavra e com todos os evangelhos, onde Tu veio e trouxe vida, onde Tu trouxe uma transformação, onde Jesus Tu se envolveu com as pessoas e realmente trouxe mudança na vida delas. Pai, que nós possamos ser esses cristãos, Senhor, e que ninguém, Senhor Deus, venha nos rotular, ó Pai, por nós estarmos, Senhor Deus, além daquilo que é a nossa obrigação, por nós estarmos, Senhor Deus, sendo, Senhor, frios, Deus, inconsequentes, muitas vezes, Senhor Deus, insensíveis, mas que nós possamos ser conhecidos como os teus filhos, que fazem a diferença na vida das pessoas, que fazem a diferença nessa terra, que são honestos, que
pagam as suas contas em dia, que cumprem os seus compromissos, que, Senhor Deus, são empresários, homens de Deus honrados, filho de Deus Altíssimo, e que, acima de tudo, nosso coração, Senhor Deus, de servo, possa, Senhor, sempre estar conectado com essa palavra e com, Deus, os princípios que é em Ti, que nós possamos servir e abençoar, porque nós já somos mais do que abençoados e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos e que Tu nos dê uma semana de vida e de bênçãos. Fica conosco, nos trazendo, Senhor, o Teu direcionamento. É o meu desejo para mim, para a minha família e para todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã, terça-feira, teremos mais uma palavra no 11º dia do nosso propósito e que o Senhor te conduza em pastos verdejantes. Deus abençoe sua vida. Uma ótima noite.